Na manhã de 12 de março de 2026, aquele som aterrorizante ecoou pelos céus do Iraque. Pela primeira vez na guerra entre os Estados Unidos e o Irã, os Estados Unidos enviaram aeronaves de ataque A-10 Warthog para o campo de batalha. Na noite anterior, 11 de março, milícias apoiadas pelo Irã lançaram um ataque de drones em uma base da coalizão em Erbil. 4 drones foram interceptados, mas os destroços causaram danos a áreas civis e militares. Pessoal britânico e dos Estados Unidos ficou ferido e um soldado francês foi morto. A resposta dos Estados Unidos a esta retaliação não foi um bombardeio estéril de alta altitude por B-52 ou o poder destrutivo de F-35. Washington trouxe a guerra para o solo. Aeronaves de ataque A-10 Warthog, a plataforma de apoio aéreo aproximado mais implacável das Forças Armadas dos Estados Unidos, foram desdobradas sobre os céus do Iraque. Em Mossul e Bagdá, as posições das milícias apoiadas pelo Irã foram destruídas em poucas horas. A guerra mudou de ataques de precisão em alta altitude para ataques diretos nas trincheiras. Isso marcou a declaração de que a guerra havia entrado em uma nova fase. A Operação Fúria Épica não estava mais limitada a atacar as bases de mísseis e bunkers do Irã. Agora estava direcionada diretamente às linhas de logística, posições terrestres e efetivo das forças proxy do Irã no Iraque. No entanto, esta nova fase também trouxe desafios operacionais significativos para os Estados Unidos, porque o Iraque é um território vasto, abrangendo 437 mil quilômetros quadrados, e as forças proxy do Irã estão embutidas dentro da população civil, operando em uma estrutura constantemente em mudança. O A-10 pode destruir posições em terreno aberto, mas caçar milícias misturadas em áreas urbanas seria um desafio completamente diferente. Primeiro alvo, a 30ª Brigada das Forças de Mobilização Popular apoiadas pelo Irã, ao sul de Mossul. O A-10 Thunderbolt II, também conhecido como Warthog, mergulhou em posições de milícias a baixa altitude. O canhão Gal-8, Avenger de 30 mm em seu nariz, dispara 3.900 tiros por minuto, cortando veículos blindados como manteiga. O A-10 não é uma aeronave comum. É uma arma massiva com um avião construído ao seu redor, e aquele som aterrorizante 65 disparos por segundo ecoou pelo deserto ao sul de Mossul. Veículos blindados foram despedaçados, depósitos de munição foram explodidos. Esta brigada de procuração era um posto avançado convencional em terreno aberto, um alvo ideal para um A-10. Mas a rede de proxies do Irã no Iraque não se limita a isso. Nos bairros de Bagdá, nas ruas de Basra, ao redor de Kirkuk e nas áreas rurais de Diyala, dezenas de diferentes grupos de milícias estão se movendo em roupas civis, armazenando armas em casas e se deslocando em caminhonetes. Rastrear essa rede em uma área de 437 mil quilômetros quadrados requer vigilância em tempo real por drones, inteligência de sinais e fontes humanas locais. À tarde, os A-10 dirigiram-se para o seu segundo alvo, a base militar Al-Saqqa em Bagdá. Desta vez, o alvo não era um deserto aberto. Era uma instalação militar bem nos arredores da área metropolitana de Bagdá. Os A-10 alcançaram resultados devastadores aqui também. Mais de 30 milicianos foram neutralizados em ambos os ataques, e seus estoques de veículos blindados e depósitos de munição foram destruídos. No entanto, operações próximas às cidades sempre carregam um risco adicional, a possibilidade de baixas civis, e cada baixa civil fornece munição para a máquina de propaganda do Irã. Mas os Estados Unidos conseguiram lidar com isso. Então, por que os Estados Unidos estão arriscando uma plataforma lenta e de voo baixo como o A-10? Porque o impacto psicológico do A-10 é incomparável a qualquer outra aeronave. O F-35 é invisível. Você não pode vê-lo, você só ouve a explosão. Os ataques do B-52 vêm de alta altitude. O soldado no chão só sente a bomba caindo. Mas o A-10 vem baixo, vem devagar. Ele vê você e você vê ele. Aquele som estridente é ouvido antes mesmo de atingir o alvo. Isso cria uma mentalidade de fim inevitável entre as milícias. Não há onde se esconder, a armadura é inútil, e uma vez que esse som é ouvido, tudo acaba. No entanto, essa baixa altitude é também a maior fraqueza do A-10 dentro do alcance dos Mampads, dentro da área-alvo dos 358 SAMs de patrulha que o Irã distribuiu para as milícias. Um único míssil disparado do ombro a partir de uma caminhonete poderia derrubar uma aeronave de milhões de dólares e seu piloto. O fato de os Estados Unidos estarem implantando-a no campo de batalha, apesar desse risco, mostra o quanto confiam em sua superioridade aérea, mas também que a guerra não é estéril. E então, há o fator custo.
A hora de voo do A-10 custa apenas $6.000, incomparável aos $36.000 do F-35. Em vez de caçar milícias com aeronaves furtivas que custam bilhões de dólares, os Estados Unidos estão fazendo o mesmo trabalho com uma plataforma econômica. Eles podem sustentar essa operação por meses a fio sem se cansar. O ex-diretor da CIA, David Petraeus, resumiu a situação. Conseguimos um sucesso tremendo. Agora podemos voar com nossas aeronaves não furtivas como quisermos. Estacionamos elas bem em cima dos locais de lançamento e estamos monitorando-os. Então, por que o Irã está usando suas milícias no Iraque? Porque já não tem força para lutar diretamente. Seus lançamentos de mísseis caíram 86%, sua defesa aérea está cega, não tem marinha e sua frota de F-14 foi destruída da noite para o dia. A única carta restante para jogar, sua rede de procuradores no Iraque, Síria, Líbano e Iêmen, uma estratégia para manter a guerra fora de seu próprio território e impor custos indiretos aos Estados Unidos. Para implementar essa estratégia, o regime canalizou bilhões de dólares, dinheiro que reteve de seu próprio povo, para essa rede de milícias. O ataque a Erbil foi o movimento final nessa estratégia. A resposta de Washington veio na manhã seguinte e foi muito mais severa do que qualquer um esperava. O domínio tático dos Estados Unidos era indiscutível. No entanto, as dinâmicas operacionais não funcionam em uma única direção. Apenas horas após o impacto devastador do A-10 no solo, a Força Aérea dos Estados Unidos sofreu uma perda significativa de logística e pessoal. Por volta das 2 horas da tarde, horário local, uma aeronave KC-135 Stratotanker dos Estados Unidos, realizando uma missão de reabastecimento em voo sobre o oeste do Iraque, caiu. 6 tripulantes americanos perderam a vida no incidente. A segunda aeronave KC-135 que a acompanhava declarou emergência e pousou em Israel. O CENTCOM e o Pentágono declararam em seus comunicados oficiais que este incidente definitivamente não foi fogo inimigo, mas sim um acidente que ocorreu entre as duas aeronaves durante uma manobra extremamente arriscada e técnica, como o reabastecimento aéreo. O reabastecimento em voo é um procedimento em que aeronaves enormes viajando a centenas de quilômetros por hora se aproximam a metros umas das outras, e até mesmo a menor turbulência ou erro aerodinâmico pode levar a um desastre. No entanto, antes mesmo de os destroços esfriarem, um novo fronte se abriu no solo, o fronte da informação e desinformação. A resistência islâmica no Iraque, apoiada pelo Irã, rapidamente emitiu uma declaração através de canais do Telegram, alegando que haviam derrubado a aeronave usando armas apropriadas para defender seu próprio espaço aéreo. Se examinarmos essa alegação de uma perspectiva analítica militar, há apenas uma arma assimétrica no arsenal da milícia capaz de derrubar um tanque, o míssil 358 de fabricação iraniana, um SAM de patrulha. Esta arma não voa diretamente para o alvo como um míssil de defesa aérea convencional. Em vez disso, ela paira no ar como um drone, usando seus sensores eletroópticos para procurar helicópteros de voo lento, vantes ou um avião-tanque que tenha reduzido a velocidade para reabastecimento e ataca quando encontra um. O Irã tem fornecido este sistema aos Houthis no Iêmen e às milícias no Iraque através de canais ilícitos há anos. No entanto, em um ambiente de campo de batalha moderno monitorado por satélites, radares AWACS e inteligência de sinais, não é difícil determinar se uma grande aeronave foi atingida por um míssil. A insistência do Pentágono em uma explicação de acidente, juntamente com os rastros de radar, confirma que não se tratou de um caso de ataque de míssil. Então, se as milícias não derrubaram o avião, por que reivindicaram a responsabilidade tão rapidamente e tão alto? A resposta está em um esforço para encobrir a destruição no solo. Tendo sofrido pesadas perdas pelas mãos dos A-10 em Mossul e Bagdá naquela manhã, com seus quartéis generais e depósitos de suprimentos destruídos, as milícias precisavam de uma narrativa de vitória para elevar o moral de suas fileiras, que começava a desmoronar. Assumir a responsabilidade por este incidente é uma manobra de propaganda destinada a salvar a imagem de invencibilidade que foi danificada. Esta situação demonstra o quão grave é o dilema em que os aliados do regime se encontram. Como não conseguiram alcançar nenhum sucesso militar, são forçados a transformar os fracassos operacionais sofridos pelo lado oposto em suas próprias vitórias. À medida que aprofundamos nossa análise, devemos demonstrar claramente que o custo da guerra está se tornando cada vez mais pesado para ambos os lados. Para as Forças Armadas dos Estados Unidos, que detêm a superioridade aérea, a situação no terreno não é de forma alguma uma marcha vitoriosa sem perdas. Nas primeiras semanas da Operação Fúria Épica, o Pentágono divulgou um conjunto impressionante de dados. De acordo com um relatório da ABC News, exatamente 140 soldados dos Estados Unidos foram feridos em vários níveis desde o início da guerra.
Embora 108 desses soldados tenham retornado ao serviço, o número de 140 ilustra a escala da tensão no terreno. Além disso, o número de soldados americanos mortos chegou a 13, incluindo aqueles que perderam a vida no Kuwait, Arábia Saudita e, mais recentemente, no acidente do KC-135 no Iraque. Esses dados nos mostram como as táticas assimétricas da força proxy do Irã, a saber, drones, morteiros e pequenos foguetes, estão criando um efeito de desgaste contra um exército convencional. As bases dos Estados Unidos estão em constante estado de alerta, e essa situação está criando uma pressão física e psicológica duradoura sobre o pessoal. Os Estados Unidos solidificaram sua superioridade aérea. A-10Es no solo, B-52Es no ar, F-35Es em toda parte. Mas se não há operações terrestres planejadas no campo de batalha e um acordo político final não está à vista, como esse ambiente de conflito de baixa intensidade, mas constantemente desgastante, chegará ao fim. O peso desta questão na política interna dos Estados Unidos está crescendo a cada dia. 13 mortos e 140 feridos. Esses números ainda não provocaram uma grande indignação pública. Mas à medida que a guerra se arrasta, cada novo relatório de baixas mudará o cálculo político em Washington. O público americano já está cansado da ideia de outra guerra no Oriente Médio, Iraque, Afeganistão, Síria, 25 anos de conflito ininterrupto e agora Irã. Cada queda de KC-135, cada ataque de drone em Erbil, cada voo de evacuação para um soldado ferido aprofunda a fadiga da guerra no público americano. Essa frase histórica que Petraeus cunhou durante a invasão do Iraque em 2003 se aplica ao Epic Fury hoje também. Diga-me como isso termina. Diga-me como isso termina. Essa incerteza é a pedra angular da estratégia atual do regime iraniano. Teherã está ciente de que não pode derrotar militarmente as forças armadas dos Estados Unidos. Seu objetivo é prolongar o conflito por um longo período para criar fadiga na política interna dos Emirados e forçar Washington a se retirar. No entanto, para que essa estratégia funcione, o próprio Irã deve ser capaz de suportar esse custo econômico e militar. Embora 140 feridos representem um custo militar para os Estados Unidos para o Irã, cada drone abatido e cada base da PMF bombardeada significa milhões de dólares deduzidos de sua economia já em colapso. Enquanto o regime iraniano visa desgastar os Estados Unidos, está consumindo sua própria legitimidade política e rede de aliados a um ritmo muito mais rápido. Ver os eventos de 11 e 12 de março de 2026 apenas como confrontos táticos é insuficiente. Estas 24 horas revelaram o quão vulnerável é a rede de proxies do Irã, que há muito tempo é anunciada como uma grande vitória estratégica diante de uma campanha aérea americana. O desdobramento das aeronaves A-10 Warthog significa que a guerra ultrapassou as telas de radar estéreis e agora está mirando diretamente nas posições nas trincheiras. Os Estados Unidos trouxeram a superioridade aérea estabelecida pelos B-52 para o solo com os A-10. Os aliados do Irã no Iraque enfrentaram a realidade de que os sistemas de defesa aérea ou redes logísticas em que confiavam não poderiam protegê-los do poder de fogo americano. Essa percepção tomou um rumo ainda mais trágico devido aos esforços da milícia para transformar o acidente do KC-135 em uma ferramenta de propaganda falsa. A imagem é muito clara. Os Estados Unidos estão travando uma guerra de atrito que resultou em perdas operacionais e 140 baixas e estão buscando uma estratégia de saída. No entanto, para o regime iraniano, a situação vai além do atrito. É um colapso sistemático. O regime canalizou orçamentos retidos de seu próprio povo para milícias além de suas fronteiras, e o momento mais devastador desta operação ocorreu em 2 de março de 2026. Os alvos eram os enormes complexos de mísseis balísticos esculpidos nas montanhas perto de Khorramabad, na província de Lorestan, e Tabriz, na província do Azerbaijão Oriental, que custaram bilhões de dólares para serem construídos. O primeiro alvo foi a instalação subterrânea de Khorramabad, conhecida como Base Imam Ali. Esta instalação era o maior complexo de mísseis balísticos do Irã. Uma enorme cidade subterrânea composta por túneis que variam de 36 a 50 quilômetros de comprimento, um labirinto onde centenas de mísseis da variante Shahab-3 eram armazenados, plataformas de lançamento estavam ocultas e depósitos de munição estavam alinhados. Esta era a espinha dorsal da dissuasão regional do Irã. A operação era quase impossível para um bombardeiro como o B-52.
No entanto, a rede de defesa aérea do Irã, que dependia de radares de alerta antecipado baseados em tecnologias copiadas, foi deixada cega nas primeiras horas da operação por ataques cibernéticos simultâneos e elementos de guerra eletrônica. Esta fase inicial impediu que o pessoal a centenas de metros abaixo do solo compreendesse a escala do perigo na superfície. Com as telas de radar apagadas, os militares iranianos não conseguiam ver a destruição iminente, e seus sistemas de defesa foram desativados. Quando essa janela de completa vulnerabilidade no espaço aéreo se abriu por apenas 48 horas, a Força Aérea dos Estados Unidos enviou o B-52 Stratofortress, o peso pesado de sua frota de bombardeiros estratégicos, para atacar o Irã. Na noite de 2 de março, salvas de bombardeio dos B-52 desceram como um pesadelo sobre o maior arsenal subterrâneo de mísseis em Khorramabad. A arquitetura central da operação foi baseada em uma estratégia de destruição em camadas. Na primeira fase, aeronaves B-2 Spirit infiltraram silenciosamente o espaço aéreo iraniano e lançaram bombas destruidoras de bunkers GBU-57 de 30 mil libras nos alvos. Essas bombas penetraram profundamente nas montanhas, destruindo as portas principais e colunas de suporte críticas em segundos. O design aerodinâmico das munições GBU-57, combinado com a aceleração gravitacional, gera uma energia cinética extraordinária. Essa energia, capaz de penetrar 60 metros de concreto reforçado e rocha dura, cria uma onda de choque sísmica ao impacto que causa fissuras estruturais irreparáveis dentro dos sistemas de túneis. Imediatamente depois, aeronaves B-1 Lancer e B-52 Stratofortress chegaram à área. As aeronaves B-1 Lancer, com suas velocidades supersônicas, entraram e saíram do campo de batalha, caçando baterias móveis de defesa aérea uma por uma. Subsequentemente, os B-52 destruíram edifícios de suporte de superfície, eixos de ventilação, antenas de comunicação e linhas de transmissão de energia com milhares de libras de munições inteligentes JDAM. Mais de 8 entradas principais de túneis foram esmagadas em segundos por bombas destruidoras de bunkers. GBU-57 mergulharam na montanha, colapsando passagens-chave. As partes internas dos túneis desmoronaram. Explosões massivas ejetaram enormes bolas de fogo de dentro das montanhas para fora. Assinaturas de calor dos sistemas de satélite FIRMES da NASA registraram aumentos extraordinários de temperatura na área após o ataque. A explosão em cadeia dos depósitos de munição dentro das montanhas criou ondas de calor massivas que chegaram à superfície. Khorramabad caiu. O maior depósito de mísseis do Irã agora é um monte de escombros. Enquanto Khorramabad queimava, o complexo de Silas de Tabriz, na província do Azerbaijão Oriental, teve o mesmo destino. Esta instalação, com sua rede de túneis de 100 km de extensão, era a principal fonte dos mísseis retaliatórios do Irã, disparados contra Erbil e a região. Com a rede de túneis mais longa, esta instalação era o segundo maior arsenal de mísseis do Irã. Já havia sofrido danos graves durante as operações de junho de 2025, mas o regime a reconstruiu. Durante a primeira onda de ataques de 28 de fevereiro a 1º de março, as entradas e pontos de apoio da rede de túneis subterrâneos foram enterrados sob intenso bombardeio. Os compartimentos maciços dentro das instalações podem ter protegido os mísseis de uma destruição completa. Mas com os sistemas de ventilação, elétrico e de elevador destruídos, os mísseis e o pessoal dentro estavam fisicamente impossibilitados de alcançar a superfície. Eles não podiam disparar mísseis, cavar túneis ou se comunicar com o mundo exterior. Imagine que você está em um túnel a 80 metros de profundidade no escuro, sem ar, abalado por bombas. E acima deles, aviões de vigilância dos Estados Unidos circulam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cada movimento é detectado instantaneamente. Se alguém tentar abrir uma entrada, uma GBU-30 e cairá naquele local em minutos. E aqui está o detalhe mais aterrorizante. De acordo com relatórios de inteligência, entre 1.000 e 1.500 militares da Guarda Revolucionária estacionados nessas duas instalações, Khorramabad e Tabriz, foram deixados em absoluta escuridão e sufocamento a centenas de metros de profundidade quando as coberturas dos túneis desabaram sobre eles. Essa cifra é apenas para essas duas instalações. Ao considerar todas as dezenas de bases subterrâneas pelo país, o quadro é muito mais grave. Relata-se que há quase 100 instalações subterrâneas em todo o país. Isso significa que cerca de 250 mil militares poderiam ser mobilizados nas bases subterrâneas do Irã. Hoje, o povo iraniano está testemunhando aqueles bilhões de dólares se transformarem em um monte de escombros em Mossul e Bagdá em apenas algumas horas.
Em um cenário onde o regime não consegue nem proteger seus próprios aliados, não tem argumento de segurança ou promessa de prosperidade para oferecer ao seu próprio povo. A guerra não é apenas mísseis colidindo no céu. A guerra é um teste de recursos, economias e legitimidade política. E a situação militar atual indica que o Irã atingiu os limites de sua capacidade neste teste assimétrico. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter informado sobre as análises exclusivas da PPR Global, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher.